Paz do Senhor, irmãos, mais uma vez me encontro aqui, para estar gravando um pequeno vídeo, fazendo a vontade, assim, do meu Deus. Eu quero já falar, talvez, é que eu não falei, nunca falei isso, mas eu fazia lives do culto, lives aqui no altar, eu e o presbítero, eu com o pastor. Mas daí depois eu parei um tempo. Aí quando foi um dia, eu pensando assim, eu preciso fazer alguma coisa, preciso me mexer, só vai no culto, volta o culto, faz o culto, prega e só fica por isso mesmo. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso aproveitar ferramentas que chegam até minhas mãos, E hoje, no momento, a internet é uma grande ferramenta, apesar que muitos estão usando o contrário. Mas eu falei, vou ter que fazer alguma coisa. E aí eu fiquei, o que eu vou fazer para Deus me dar direção? Me dar direção. Eu já tinha, um tempo atrás, eu fiz uns vídeos, E parei. Aí quando foi um dia, irmãos, tempos aqui atrás, eu vi, E como quando eu tenho visão, tenho alguma coisa assim do Senhor, eu já escrevo detalhadamente para não esquecer. Mas aí, uma pessoa me acordou de manhã, era bem de madrugada, assim ainda, me acordou, me tocou no meu ombro. E eu senti que não, e eu via que parecia que tinha alguém perto da cama, eu sentia alguém perto da cama. Mas eu falei, não vou abrir o olho, porque acho que Deus está querendo me mostrar alguma coisa, querendo falar. A gente, com o decorrer da vida, do tempo, a gente vai vendo, tendo experiência, a gente vai entendendo, Aí eu falei, Deus está querendo falar. Eu só me coloquei na disposição. Sempre eu tenho um caderno, uma caneta uma caneta na beira da cama. Aí eu falei, vou esperar o que Deus tem para falar. Daí, irmãos, ele tocou no meu ombro e falou, faça live. Aí eu, sem abrir o olho, eu falei, Jesus, eu não vou fazer live, não. Fazer live não procede, conta as experiências. Eu falei, mas aí se eu conto experiência nem todo mundo acredita. Eu comecei a conjecturar. Comecei a falar para ele, não vou fazer. Ele falou, faça live, faça vídeo e eu vou me encarregar do engajamento. Não se preocupe. Aí foi quando eu comecei a fazer alguns. E a primeira vez que eu fiz, irmãos, eu fiquei muito assim estarrecida porque eu estava no altar. Estava no altar da igreja e olhando as pessoas chegando, que estavam se preparando, ia começar, o meu pastor ia fazer uma cruzada de sete, algum sábado, dia de sábado, ele ia fazer à tarde. E a igreja estava lotada, mas ele não tinha chegado ainda. Aí eu fiquei observando a igreja assim, eu falei, olha quantas pessoas, gente, até de fora da cidade, fora de Apucarana. Aí eu falei, nossa, que benção, Aí, a hora que eu sentada lá em cima do altar, os meninos cantando, já tendo oportunidade, e aquele monte de gente chegando, pessoas que eu não conhecia. Aí eu falei, que bênção. Aí Deus falou, avisa esse povo que vai acontecer algo tão terrível que eu quero ver o que vocês podem fazer sem mim. Não vão poder fazer nada sem mim, de tão terrível que vai ser. Aqueles que crê. Aí eu fiquei assim, fiquei observando. Aí eu falei, a hora que eu fui para o altar, que estava quase na hora já do pastor chegar, o pastor presidente vindo lá da capital, estava vindo, que ele ia fazer a cruzada, e eu peguei, fui e falei, olha, vamos se preparar, eu não sei o que Deus, que vai acontecer, mas Deus sabe, eu não sei o que vai acontecer, a respeito do quê, mas vamos ficar preparados, porque Deus falou que vai acontecer algo. Vai acontecer algo na terra, ele ainda falou. Aí eu peguei e falei com todo mundo assim e continuei. Teve o culto, aí o irmão chegou. A hora que o pastor chegou, o pastor falou, irmãos, eu estava vindo, quase agora, já estava aqui em Apucarana já. Ele falou, entrando na cidade, e Deus tocou no meu coração fazer uma campanha junto com os irmãos de Salmo 91. Só que ele falou que talvez nós não vamos chegar até no final da campanha, porque ele falou que é para mim fazer essa campanha. Salmo 91, e falando de uma peste, praga, peste, e a gente não sabe como que vai ser, mas nós vamos fazer, eu ia fazer outra coisa, mas nós vamos levantar uma campanha de Salmos 91, e aí levantou essa campanha, irmãos, aí passou um sábado, dois, no terceiro sábado,
já estava começando aquele muvuca da pandemia. Aí, quando foi no quarto sábado, o pastor já não pôde vir, que falaram que não era para abrir as igrejas. Eu não fechei nenhum dia, afastei bem as cadeiras. Deus providenciou 1000 máscaras para mim. Eu espalhei máscara até para o postinho de saúde, levei, porque uma mulher de uma fábrica, ela ficou sabendo de mim, pegou e falou que era para mim lá, que ela ia me dar um pouco de máscara na farmácia. Aí eu fui, cheguei lá, estava um fardo de máscara, dessas máscaras boas. Aí eu dava máscara para todo mundo. Aí uma mulher veio em mim e pegada a mão do marido, assim, veio arrastando o marido, chegou perto de mim, foi essa mulher aqui que falou, foi essa mulher. Eu falei o quê? Você falou mesmo que Deus avisou que era para nós ficar preparados, que ia vir algo muito terrível. E depois o seu pastor chegou e ainda confirmou, falando que era para fazer Salmo 91, falando sobre peste. Aí eu até me recordei, né? Eu falei, poxa, é mesmo. Aí eu fiz um vídeo falando sobre isso. Aí, irmãos, não passou muito tempo. Quando foi passado um bom tempo, agora que, né, assim, que começou um negócio de motociata, aí Deus um dia falou também para mim, falou, esse pessoal acha que estamos andando de moto, falando que é evangélico, vai me mover. Não vai adiantar. Aí eu fiquei assim, né, quem sou eu para falar alguma coisa? Fiquei quieto, eu fiz para mim mesmo, escrevi, né? Fiquei quieta. Aí, irmãos, eu só indagando do Senhor, por quê, né? Por que está acontecendo tantas coisas? Por que chega pessoas e fala, se Deus fosse bom mesmo, eu fiquei tanto tempo, sou evangélica, faz tanto tempo, a gente vê cada coisa acontecendo, como é que Deus está permitindo? Aí eu comecei a indagar, comecei a me conjecturar dentro de mim mesmo. Eu falei, é mesmo, né? O que está acontecendo? O que acontece? Aí, irmãos, nós fomos em Curitiba, agora, não faz muito tempo. Nós fomos na capital para uma reunião. Eu vou contar isso, mas eu sei que muita gente vai se levantar contra, mas eu não vou me preocupar, porque quando ele mostra e fala, eu falo. Porque ele se encarrega do compromisso, que o compromisso é com ele, né? Nosso Deus. E eu muito preocupada com essa história de evangélico e não sei o quê. As pessoas vinham perguntar para mim, irmã, a senhora é evangélica? Aí toda vez que eu ia falar evangélico, meu coração doía. Aí eu falava, sou crente. Aí já veio gente falando, crente até o diabo é. Daí eu falei, Jesus é mesmo, crente até o diabo é. Ele crê, ele estremece, mas não obedece. Aí eu falei, e agora? Aí eu fui, irmãos, eu queria uma resposta. Aí foi quando aconteceu essa experiência que eu vou contar. Eu estive lá na capital, nós fomos para uma convenção e nós estávamos alojados numa igreja no centro e lá eu tinha levado uma caravana, um micro-ônibus cheio de gente, então todo mundo ficou lá. Mas eu tinha que, por obrigação, tinha que ir na reunião, que era em outro bairro. Aí eu, meu esposo, né, e uma irmã que eu tinha convidado, que ela veio para conhecer o ministério, conheci o pastor, aí depois ela e um jovem que sabia onde era a igreja, onde nós ia na reunião de pastores. Aí nós tivemos que para não deslocar o micro-ônibus só comigo, né, e meu marido, assim, a gente contratou um Uber. Aí o homem veio levar nós. Era muito cedinho de domingo, estava bem calmo as ruas. E ele foi, aí chegou numa altura, e ele ficou observando nós conversar dentro do carro, o que nós falávamos. Aí chegou numa altura, ele entrou à esquerda, e 2 ruas, 2 quadras, desceu à direita e andou mais umas 3 ou 4 quadras para frente, depois voltou e pegou a mesma pista lá na frente. A gente viu, eu entendo, né, percebo essas coisas. Aí nós continuamos conversando, aí ele falou assim, eu vou entrar na conversa de vocês, da hora que eu estou com vocês aqui, eu estou vendo que vocês são diferenciados, porque eu achei tão, sim, eu tive que pegar outra rua, entrar naquela rua lá e tal, daí eu falei, não, porque ali era contramão, né, ele falou, era contramão, ali descer era contramão, eu tinha que vir, dar a volta e pegar a rua aqui de novo, para não pegar contramão. E faz 15 dias eu peguei uns crentes,
E eles... eu fiz o mesmo trajeto, porque eles também estavam no centro, eles iam para um outro bairro. Não é o mesmo de vocês, mas é outro bairro. E a mulher que tinha me contratado, ela começou a brigar comigo. Ela falou que eu não devia ter feito isso, que eu estava roubando dela, querendo fazer o taxímetro aumentar a corrida, né? Aí eu falei, nossa, ela falou assim, ele falou, então, mas eu estou desde a hora que eu estou aqui, porque eu comecei numa igreja evangélica, para mim poder mudar de vida, eu quero sair dessa vida, eu quero me converter, eu estou indo nessa igreja evangélica, estou observando. Só que aquele dia que essa mulher fez isso, eu olhei e falei, não quero ser evangélica desse jeito. Mas só que eu pensei que todos são assim. Mas daí eu vi que vocês é diferente, o jeito de falar, o jeito de se comportar aqui dentro do carro, a maneira das irmãs, duas irmãs que é diferente. E as irmãs, a irmã que me contratou não ligou do jeito de eu ter pegado uma rua, ter saído da pista, né, na avenida e entrar, e cortar a volta e pegar lá na frente. A irmã não importou. Eu falei, não, eu percebi, que eu falei, eu não conheço Curitiba, não conheço a capital, nunca dirigi carro aqui, então eu creio que o senhor sabia o que o senhor estava fazendo. Aí ele pegou e falou, então, e eu comecei a observar, eu não quero ser crente de qualquer maneira, eu estou querendo me converter, mas para me ser diferente, fazer diferença, né? Aí a hora que ele falou assim, irmãos, estava eu, meu esposo e a irmã Dirce sentado do lado. E o jovem que estava dirigindo, que estava comandando assim para levar nós de onde nós íamos, no bairro que nós íamos, que sabia o caminho, estava na frente. Mas aí entrou uma pessoa dentro do carro. Foi uma coisa, uma das experiências mais tremendas que eu já vi. Ele entrou dentro do carro e sentou entre eu e meu esposo. E ele me imprensou assim ali no meio, né? Aí eu vi que aquela pessoa entrou e eu fiquei assim, fiquei atenta. Falei, não é gente, porque o carro está andando, né? Deve ser uma experiência, uma visão, alguma coisa que Deus quer falar. Aí começou a falar para mim, fala para ele. Eu não quero ele evangélico. Eu quero ele como cristão. Eu quero fazer dele um cristão verdadeiro. Aí eu olhei pelo retrovisor assim, eu falei, vou falar nada, eu não conheço o homem, vai que ele briga comigo, joga nós para fora, né? Aí eu falei, não vou falar nada. Eu falei, ai meu Deus, é coisa da minha cabeça, não é possível. Irmãos, eu com o olho aberto, o carro andando e eu tendo essa experiência dentro do carro. Aí ele falou assim, fala para ele, eu quero ele cristão, não quero ele evangélico. Eu não tenho compromisso com o evangélico. Os evangélicos não fazem da maneira que eu espero. Eu não tenho compromisso com o evangélico. Eu quero ele cristão. Cristão é aqueles que fazem a minha vontade. Cristão é aqueles que têm a mente de Cristo. E foi, irmãos, que coisa. Cristão, o Senhor começou a me passar aquele, né? Eu falei, meu Deus, mas, ai, Jesus, até então eu não sabia, né? Para mim, evangélico. Irmãos, eu fui um bom pedaço do caminho, era longe, nós fomos bem longe. Aí, quando chegou numa altura, eu peguei e falei para ele, aí eu olhei no retrovisor e falei, eu posso falar uma coisa para o senhor? Aí eu falei, Deus mandou falar para o senhor que ele quer fazer do senhor um verdadeiro cristão. Aí Deus começou a falar para mim o que é ser cristão. Esse homem começou a chorar. Eu falei, Deus quer que o irmão abandone totalmente o mundo. O crente é aquele que crê, que até Satanás é crente. Ele crê e estremece, mas não obedece. Evangélico, eu estou preocupada ainda, falei para ele, preocupada, porque até então eu falava que evangélico, eu achava assim, todo mundo chamava de evangélico, eu tinha prazer, mas agora Deus falou que ele não tem compromisso com o evangélico. E agora? O evangélico não me pertence, não é a mim que eles fazem. Aí eu falei, e agora? Aí eu peguei e fui falando para ele, esse homem começou a chorar dentro do carro. Ele falou, é isso que eu quero ser diferente. Faz tempo que a minha oração é essa, que eu quero ser diferente, que eu queria que Deus falasse mesmo comigo, senhora, falando para mim. Aí ele falou, pois eu vou ficar na igreja da senhora. Eu falei, só que eu não sou daqui, eu sou de Apucarana.
Aí ele falou, não, mas eu vendo onde eu vou levar vocês, eu sei que lá é a igreja, eu peguei vocês na porta de uma igreja, eu vou começar a frequentar essa igreja. Aí eu peguei e falei que Deus tenha misericórdia de nós, né? Já que o irmão quer. Aí o irmão se esforça e fica firme. Seja um cristão verdadeiro. Só que daí eu fiquei, para ele eu falei. E como Deus falava, fala para ele. Fala para ele, tanto ele como eu que não sabia até então, a gente não sabe. E a gente precisa ser esclarecido. Aí o que aconteceu? Cheguei aqui, terminou lá, teve a convenção, ele me agradeceu muito e falou, pegou, né, o nome e falou que ia lá, só não dei meu contato, porque daí eu vim embora para cá, não tinha porquê. Mas o menino ficou conversando com ele daí no carro, e aí eu vim, quando eu cheguei aqui em casa, a primeira coisa que eu fui fazer foi folhear minha Bíblia folha por folha. Não achei nada a respeito de evangélico, nada. Aí a gente pergunta, evangélico é aqueles que estudam o evangélico, que pregam o evangélico, as pessoas têm várias respostas. Não tem a resposta de que Deus falou. Aí eu procurei cristão tem, crente tem, e os cristãos têm, não tem evangélico. E eu comecei, eu falei, bom, se não tem na Bíblia, então não tem mesmo. E aí eu fiquei observando, aí quando foi, né? Aí eu comecei a ver, eu falei, por isso que Deus fala que não tem, irmãos, porque os evangélicos, na realidade, se envolvem com muita coisa desse mundo, se envolvem com coisas que nada a ver, assim, que não é aquilo que Deus está esperando. E Deus quer uma pessoa transformada, não pode ter comunhão com o mundo. Aí o que aconteceu, irmãos, de um pouco tempo para cá, como que está diferente, está terrível. Assim, eu vi um vídeo de um homem mostrando lá uma pastora que estava pregando e virou as costas para a igreja, a mulher com a roupa mais indecente desse mundo, não representa Deus. Se perguntar, não, eu sou evangélica, então hoje todo mundo é evangélico. Aí a gente vê umas pessoas assim que nada a ver, porque daí aí pode falar, né, é porque é antiga, que nem já me falaram aqui, cuidado aí, você está caduca, né, mas eu não estou nem aí, porque eu sei quem que fala comigo. Eu não estou nem aí, eu falei assim, se ter conhecimento de Deus for caduquice, eu quero ser mais caduca ainda, porque eu sei, a cada dia Deus se renova, a cada dia eu preciso buscar mais entendimentos, conhecimento. Aí, irmãos, eu vim encaixar as pedras, eu fui encaixando, eu falei, por isso que Deus falando aqueles que se diziam evangélicos, que estavam do lado ali do ex-presidente, e não vai acontecer isso, não vai acontecer, mas na realidade não está fazendo a vontade de Deus. Não está fazendo, assim, eu respeito muito, tem um pastor que eu respeito muito, o jeito, o estilo dele, né, eu li muitos folhetinhos dele e tudo, aí agora a gente ouve, de repente a gente viu ele fazendo carnaval gospel, banda de carnaval dentro da igreja, as danças que está tendo agora, é tão bonito, elas fazem uma expressão corporal que é uma maravilha, louvando, adorando a Deus, e aí, irmãos, a gente fica agoniada, porque é onde fala assim, não, eu posso fazer, se eu faço assim, eu estou fazendo para Deus porque eu sou evangélica. Eu sou evangélica. E quando falam para mim assim, eu sinto aquele frio na boca do meu estômago. Não tem ideia, irmãos, quanto eu vacilei, quanto eu pensei, quantas vezes eu vim até aqui dentro do templo aqui para me fazer esse vídeo falando sobre essa experiência e eu não tinha coragem de falar, aí depois eu fiquei sabendo de umas coisas, eu falei, meu Deus, eu não posso ir passando de falar, eu quero só dizer para aqueles que né, aí tem, porque crente foi um apelido, aí cristão é aqueles que seguem a Cristo, aí eu sempre falo na igreja, seja cristão, segue os passos de Cristo, faça as coisas como se Cristo fosse fazer, será se ele faria isso? Será se Jesus fosse fazer isso, ele ia fazer dessa maneira? Eu creio que não. Então, não faço. Então, não é aquela coisa de viver sem temor. Dizer, agora eu estou na igreja, sou evangélico, eu vou poder, né? Agora eu mudei, agora eu sou evangélico, só que eu não preciso mudar a roupa, não preciso mudar meu modo de ser, meu modo de falar, meu modo de se comportar. Não preciso, mas preciso, irmãos. Não podemos ter comunhão nenhuma com o mundo. Para ser cristão é muito diferente. Por isso que ele falou, eu tenho um compromisso com o cristão.
Aí eu não estou falando, eu espero que entendam, não estou falando assim que porque evangélico não vai para o céu. Não tem nada a ver. Ah, não vai alcançar a salvação. Não falei nada disso, não estou falando isso. Eu estou falando que Deus falou que Ele não tem compromisso. Aí acontece o quê? De repente, o que tem, um cristão pede algo e Deus responde porque Ele tem compromisso com o cristão. Aí eu até pensei nisso, eu falei, meu Deus, por isso que tem coisa, que tem uns cristãos se descabelando, fazendo, pedindo, implorando, e Deus não está mexendo, não faz, porque Ele não tem compromisso. Aí se 10% desse povo do Brasil que fala que é evangélico for cristão verdadeiro, irmãos, as coisas vão mudar nesse país. Temos que ser cristão verdadeiro, porque cristão verdadeiro, de forma nenhuma Deus vai rejeitar a oração de um cristão verdadeiro. E até agora, coisas que têm acontecido é porque não tem um compromisso com Deus. Não se colocou assim de renúncia. Um cristão verdadeiro, ele renuncia a tudo para servir a Deus. Ele renuncia a tudo, aí não é ficar isolado do mundo, não pode, renuncia a tudo, não pode comprar uma carne, não pode ir num aniversário, não pode fazer, não é isso. É renunciar, você vai num aniversário, mas você não se envolve. Você vai no mercado, compra uma carne, mas nem por isso você vai comprar uma carne e debochar do outro, porque tem pessoas que falam assim, não nem almoçou isso, eu comi uma carne, comi um churrasco num almoço lá que foi... desse jeito não está sendo um cristão verdadeiro, porque se ele não vai dividir com ninguém, então não tem nem o que falar. Então tem coisas que o cristão não devia fazer, porque se ele pensa, ele tem a mente como Cristo, ele vai fazer como Cristo faria naquele momento, como Cristo falaria, como Cristo se comportaria. Ele falou que nós estamos aqui no mundo, mas não somos desse mundo. Então, se nós não somos desse mundo, nós não podemos nos contaminar com esse mundo. Temos que nos afastar, temos que ser fiel a Ele. Mas tem muitos irmãos, não adianta falar, tem muitos evangélicos que são fiéis. Amém? Se ele é evangélico e ele está sendo fiel, ele é um cristão. Eu até então eu pensava que era diferente. Depois dessa experiência que eu tive, não estou tranquila de falar, eu sei que vai levantar um monte de gente falando um monte de coisa, mas eu estou tranquila de falar, porque eu sei como que ele falou, eu sei como que ele entrou dentro do carro e colou em mim e falou, fala para ele, eu quero ele transformado, eu quero ele cristão, não evangélico, porque evangélico não me pertence, eu não tenho compromisso com o evangélico, eu tenho compromisso com o cristão, eu quero que entenda. Deus livra, Deus cura, Deus abençoa. Não é porque não é cristão e é só evangélico, mas o evangélico, quando ele tem um encontro, quando ele tem a mente de Cristo, ele começa a ser transformado. E é isso que Deus espera de nós, uma transformação, uma renúncia. Uma renúncia, irmãos, não tem de outro jeito, não tem como a gente se unir com Cristo para ter a mente de Cristo, nós temos que ter uma renúncia. Temos que buscar essa renúncia para a nossa vida completamente, porque senão nós não conseguimos ter a mente de Cristo. E hoje eu vou ficar aqui, mas eu espero que entendam, eu creio voltar talvez no assunto, que eu sei que um monte de gente vai, de repente vai criticar, mas os que aproximam de mim eu já explico, aqui não vamos aceitar Jesus, mas para aceitar Jesus aqui tem que aceitar Jesus e ter a vida transformada. Porque se aceita Jesus, vai embora, amanhã volta depois do mesmo jeito. Aí depois vai embora, eu já chamo uma pergunta, tem que haver transformação. E daí, como é que eu vou me transformar se Deus não me transformar? Se a pessoa não se renunciar, Deus não vai transformar. Ele não vai transformar, porque Ele não vai obrigar ninguém. Ele não obriga ninguém a ser cristão. Ele apenas fala que ele não tem compromisso com o evangélico, ele tem compromisso com os cristãos. Então, para a gente poder orar por uma pessoa e a pessoa alcançar a vitória, para a gente poder orar por uma pessoa enferma, a pessoa ser curada, para a gente orar para a pessoa, para a gente poder transmitir a palavra do Senhor e fazer efeito no coração da pessoa, a gente tem que ser cristão verdadeiro. Tem que ser cristão verdadeiro. Tem que haver uma transformação tremenda na nossa vida, tem que haver uma renúncia. E a renunciar é renunciar, não vou fazer, não quero, eu tenho toda a liberdade para fazer o que eu quiser, eu tenho toda a liberdade para não fazer, mas eu não vou fazer porque eu não quero.
Eu sou transformada, e se eu sou transformada, eu não sou obrigada a fazer o que eu não quero, porque Jesus me dá total liberdade, e se a gente quiser, ele não vai obrigar a gente a não fazer, ele não vai proibir a gente, não vai fazer a gente virar uma marionete, não, ele vai deixar a gente com a livre, isso sim é a livre, espontânea vontade da gente, isso sim é um livre-arbítrio, só conhece o verdadeiro livre-arbítrio, irmãos, quem é cristão verdadeiro, porque daí o cristão só não faz porque não quer desagradar o Senhor, quer ter prazer de agradar Jesus, quer ter prazer de ter aquele compromisso com Deus. Não adianta falar de outra maneira, porque pode me chamar de caduca, estou nem aí. Eu quero fazer a vontade de Deus. E a gente sabendo, a gente vai tendo comunhão com Deus, vai tendo experiência com Deus, a gente vai vendo que Deus tem coisas que Ele abomina. E se tem coisa que Ele abomina, por que eu vou querer fazer coisa que Ele abomina? Então não adianta, irmãos, entendam que o que eu falei é o que Ele falou para mim dentro do carro. Não tenho compromisso com o evangélico. O evangélico não me pertence. Eu tenho compromisso com o cristão. Então seja cristão. Amém? Pai amado, Pai querido, alcança cada um, meu Deus, que vê esse vídeo. O Senhor falou que eu posso fazer, que o Senhor ia se encarregar do engajamento. Está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos, meu Deus. Toma conta daqueles que não concordarem, porque eu não estou aqui para fazer debate, para conjecturar com ninguém. O Senhor sabe que a minha intenção, para isso, não foi para isso que o Senhor me chamou. O Senhor só falou para mim fazer, faça vídeos. É o que eu estou fazendo. Então, toma providência daqueles que forem estar me criticando, estar falando coisas. O Senhor sabe todas as coisas. Se eu tiver que responder, o Senhor me dê as palavras. E é o que eu te peço em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nesse momento de oração. Amém?